Companheiros da doutrina espírita, vamos desenvolver mais uma vez estudos a respeito das temáticas, dos conteúdos desta doutrina consoladora. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com mais um tema. Essa colocação, essa determinação foi do Mestre Jesus naquele dia inesquecível em que Lázaro sai da condição de morto espiritual e passa a viver na condição de espírito desperto. Então, quando o Mestre Jesus diz deixai ir, isto é você se desligar, desatar desse passado. Claro que isso ocorreu, mas existe o simbolismo, que tem uma importância em nossa vida. Nós ainda possuímos alguns pensamentos que ainda norteiam o nosso mundo mental, escraviza, nos coloca numa situação limitante diante da nossa evolução. Segundo Dona Laura, no livro Nosso Lar, tais pensamentos, em conversa com o ministro Genésio, do livro Nosso Lar, capítulo Culto no Lar, ou Culto Familiar no Lar, do livro Nosso Lar, diz o seguinte: a Dona Laura e Genésio em conversas, eles citam que alguns pensamentos representam verdadeiras entidades espirituais. Se apresentam com tal força que naquele momento podem mover a gente a comportamentos atônitos, confusos, sem um sentido maior, sem um sentido de uma vida moderada, prudente. Mas, quando ainda estamos muito no porão da casa, isto é, estamos no passado, permitimos que algumas personalidades, facetas, hábitos se apresentam nesta vida, isso é um sinal que nós ainda não conseguimos desenvolver, ter a devida motivação, o ânimo de diferenciar, viver o contraste, perceber o momento do crepúsculo da minha vida e do momento que está anoitecendo ou, que é o mais importante, está amanhecendo. Ainda vivo o crepúsculo, não percebo quando a noite prevalece e quando amanhã, o dia, a aurora, está acontecendo em minha vida. O que significa isso? Eu não desenvolvo o autoconhecimento. Então, por isso que é importante desatar. Cristo, quando determinou aos seus apóstolos que pudesse desatar aquelas tiras, aqueles tecidos que envolviam o corpo de Lázaro, em termos simbólicos, são os pensamentos que visitam a gente e nos colocam no passado. Inclusive, amigos, existe um capítulo no livro Ação-Reação, série André Luiz, de nome Preparando o Retorno, em que o ministro Sanzio, da colônia espiritual Nosso Lar, visita aquela colônia, Mansão Paz. E ele dá uma orientação fundamental, dizendo o seguinte, que todos nós iremos viver circunstâncias reflexas. O que significa isso? Segundo o ministro Sanzio, ele diz o seguinte, que em um dado momento, numa certa idade, nós iremos sentir o nosso passado. Esse passado, ele vai se apresentar provocado por pessoas, cenários, situações e emoções. E Jesus, sabendo disso, ele orienta para a humanidade. Ele diz para todos nós, vigiai e orai, porque nós podemos, um pouco mais à frente, alguns já superaram,
nós podemos viver algumas expiações em que basta sermos contrariados. E quando nós somos contrariados, percebam, há uma modificação. Se ainda não amadurecemos os nossos espíritos, ainda vivemos o passado. Contrariados, a gente se apresenta, talvez com um temperamento oscilante, querendo impor condições. Contrariado, realmente, nós apresentamos a nossa natureza, que ainda prevalece. E este material, ele é importante, porque permite que a gente possa se situar. Estou no presente ou no passado? E o que pretendo da vida, se não me lançar para a minha angelitude? É por isso que é fundamental esse esvaziamento de si mesmo. Vou trazer um simbolismo para poder facilitar, porque não é fácil falar de pensamentos, casa mental, porque é muito abstrato. Vamos tentar aqui fazer uma reflexão de símbolos. Imaginem, amigos, uma jarra. Essa jarra colocada sobre uma mesa e ela sendo ornamentada por flores, essa jarra, ela pode ficar naquela mesa durante anos. Anos. Ela está inerte, estática, parada. Por quê? Ela perdeu sua função. Porque a jarra, uma vez com flores, ornamentada, ela permanece fixada como objeto de enfeite. Mas quando uma mão sagrada ou a programação divina pretende elevar nossa condição de espíritos em resgate para espírito redimido, isto é, avançarmos, esta mão divina, que são as programações divinas, ela procura manusear esse jarro, retira as flores, isto é, estes preenchimentos do mundo transitório. Ao retirar estas flores, o jarro ele está vazio. E quando o jarro, simbolicamente dizendo, encontra-se vazio, ele ganha utilidade. Porque quando estamos ainda preenchidos com o mundo transitório, com as suas emoções, circunstâncias e fatos, nós não conseguimos entender a nossa natureza espiritual. Ficamos na nossa natureza corporal.